Bem-vindos ao Desabafos de Corsinha. Era para ter feito isto ontem, não é? Devia ter feito isto ontem, porque a regra é fazer à terça-feira, não é? Mas atrasei-me. Peguei uma mosca. Atrasei-me e depois não deu tempo e depois estava sem paciência e na verdade esta mosca vai me irritar o tempo todo, não é? Tipo, vai embora. Vai com Deus. Já foste. E na verdade, o tema que nos traz aqui hoje é um bocado sensível. Eu acho que desde que comecei a fazer desabafos de Corsinha que eu sempre pensei neste tema. E outra mosca? Vai, adeus. Isto sou eu encher a palha no assunto. Se calhar se eu fechar o vidro daquele lado, tinha o vidro para não morrer abafado. Mas hoje nem está assim tão abafado. Mas pronto, como eu estava a dizer, eu acho que desde que comecei a gravar desabafos de Corsinha que tinha em vista falar sobre isto. Já falei sobre a minha saúde a ser uma bosta, não é? E arranjei motivos para enfatizar isso. Mas foi a minha saúde física, não é? Eu hoje, na verdade, não vou falar da minha saúde mental. Também é uma bosta. Mas vou falar um pouco. E também da minha parte física. Deixando-me enganhar, eu quero muito falar sobre a minha relação com o meu corpo, a minha relação com a comida e a relação das duas coisas, na verdade. Porque lá está, eu na segunda-feira à noite tive um meltdown, por assim dizer, e é costume eu ter meltdowns sobre este assunto e pronto, basicamente acho importante falar sobre isto, porque eu sei que não tenho espectadores e isso nada a ver, mas pronto, e isso é um bocado chato para mim, porque pegando um pedaço na parte mental, eu sofro de ansiedade social. Que é isto? Passando a explicar. Eu dependo muito da opinião das outras pessoas para tudo o que eu faço. E pronto, eu também faço o desabafo de Corsinha, é por mim, é para eu quase que libertar, falar sobre o assunto. Ninguém vê, mas ao fim de 23 episódios custa-me um bocado, não é? Perder tempo a fazer uma coisa que ninguém vê. Que eu gostava que vissem, mas ninguém vê. Tive uma pessoa, e gostava de mencionar a pessoa que viu o meu último vídeo, que não é a minha amiga, e que comentou, portanto, obrigada. E pronto. Introduções à parte. Basicamente, esta minha parte da ansiedade social, mais relacionada com a minha saúde física, o meu físico e a minha relação com a comida, faz-me nunca estar satisfeita e comparar-me muito com as outras pessoas. Ou seja, eu mesmo estando na minha forma física melhor, nunca acho que estou bem. Na pior, também nunca acho que estou bem. E então, pondo aí um bocadinho de parte, a minha relação com a comida acaba por influenciar estando bem e estando mal. Qual é a minha relação com a comida? É péssima. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa extremamente esquisita a comer. E ao longo do tempo, não é? Como eu fui crescendo e dizia eu não gosto daquilo, davam-me sempre a alternativa. Claro que isso não é bom.
e para uma pessoa que estuda educação já percebeu que não é isso que se deve fazer, mas foi o que fizeram comigo e eu não tenho culpa, não é? Era uma criança. Por exemplo, eu não como leguminosas. Tenho agora, que sou um bocadinho mais consciente, começado a comer na sopa. Tenho agora começado a comer sopa. Eu comia sopa quando era criança, mas chegou à fase da adolescência, eu sou finesse demais para comer sopa. Sopa é para os pobres. Não dizia isto, mas... E deixei de comer sopa. E isso fez-me muito mal, não é? O facto da minha alimentação ser muito restrita, não por precisar, mas por eu ser esquisita na comida, faz com que, lá está, a minha saúde acabe por ser fraca, porque me faltam nutrientes, faltam-me vitaminas de modo geral. E então, depois o grande problema é que, e pronto, também não necessariamente é minha culpa, agora na minha casa eu tento fazer as coisas de forma diferente, mas... Portanto, fizemos uma pausa aqui, não é? Porque apareceu a minha vizinha, eu não queria que estivesse a ver-me a gravar aqui à porta de casa. Entretanto, deve de ir passar mais alguém, não é? Mas pronto, não faz mal. Pronto, whatever. Como eu estava a dizer, eu sendo muito esquisita, e não era isso que eu estava a dizer, na verdade, mas eu na minha casa, com os meus pais, nós vivíamos do que o campo dava. Não do bairro, mas do campo. E então os meus avós, vivi com os meus avós e plantavam batata e essas coisas assim. E legumes eu sempre cancelei da minha vida, da minha alimentação. Ok, escalem-se. Mas plantavam muito batata, então a comida essencial em minha casa era batata. Ao fim de algum tempo, eu comi tanta batata cozida que eu cansei-me da batata cozida. Eu não suporto o sabor da batata. Não gosto de batata, de modo geral. Só que frita já é outra coisa, não é? Porque já tem outro sabor. Por causa do óleo. E porque, pronto, é mais taladiça, não sei o quê. Não gosto da consistência da batata. E comia-se muita batata frita. Eu posso dizer que em minha casa, de 14 refeições principais, não é? Para aí 5 eram com batata frita. O que é muito. Por exemplo, dia sim, dia não, ou o dia sim, dia não, não, sim, havia uma refeição com batatas fritas. Isso é muito. Mas era o que eu comia, não é? E é o que eu gosto. Eu como muito salgados, ou seja, muita batata frita. Eu sou muito batata frita ou dependente. E acabo por, não é, usar muito essa comida má como um refúgio. Este meu problema da ansiedade, que nada tem a ver necessariamente com a comida ou com a parte física, fazia com que eu tivesse uma relação com a comida de tipo conforto, não é? Em que basicamente eu, se estiver em baixo, eu como. Eu, se estiver em cima, eu como. E depois havia outro problema que eu tinha com a comida. Havia ainda, porque isto não está nada resolvido. Que é o facto de eu meter na minha cabeça de que não posso desperdiçar. E eu posso dizer, pronto, agora isso está muito mais controlado. Porque já fui aprendendo, não é? E então peço sempre porções mais pequenas. Mas, por exemplo, eu ia comer a algum sítio, eu podia estar cheia. Mas como ainda havia comida no prato, eu empanturrava-me. E então, lá está, eu comia demais e acabava tudo porque não queria deixar comida no prato. Por causa daquela ideia, crianças a morrer em África. Era mesmo este meu discurso. O que é que eu faço atualmente? Como menos e prefiro ficar com um pouco de fome do que ficar empanturrada. E então, isto são alguns dos fatores que me levavam
a ter uma relação com a comida errada. E continuo a ter, porque eu continuo, sempre que eu tenho uma crise de ansiedade, eu empanturro-me de comida, que é quase para suprimir a dor do coração com uma dor no estômago, basicamente. Nem sempre foi assim, já foi ao contrário. Já foi ao contrário do não comer. E às vezes penso, quem me dera voltar a ser assim. Mas a verdade é que eu tenho que aprender de uma vez por todas a ter uma boa relação com a comida. Coisa que ainda não aconteceu em 26 anos de vida. Mas o que é que estou-me a perder? Estou distraída. O meu déficit de atenção é assim. O que é que acontece? Para além desta minha relação errada com a comida, eu tenho um corpo que oscila. Eu, até aos meus 12 anos, até ter o período a dar o pulo da adolescência, eu andava sempre no percentil de peso acima. Eu tinha pessoas que me chamavam regularmente gorda da minha família, não é? Porquê? Porque lá está, eu comia mal. Eu nasci grande. Dos meus 3 irmãos eu fui a maior. Nasci gorda. E depois lá está, eu nunca, também não é bem verdade, mas eu não era uma criança que, para gastar energia, corria, jogava a bola e assim. Não, eu era uma criança que ficava sentada a ver bonecos e a recortar revistas. Perdia horas e horas e horas a ficar sentada a desenhar. Ou seja, os meus interesses eram esses. Logo acabava por não fazer assim tanto exercício, se calhar, como devia. Também nunca ninguém perdeu tempo para me ensinar a andar de bicicleta, que era para eu fazer exercício, a levar-me a jogar a bola, porque eu era menina e não podia jogar a bola, não tinha companhia para isso, não é? A única coisa que eu fazia era andar na natação. O que é que isso fez? Fez com que eu fizesse exercício, fez, mas também fez com que os meus ombros fossem largos para caraças. E então pronto, até aos meus 12 anos, o meu corpo foi grande, porque eu comia, não é? O adequado à idade, o normal, mas tinha uma alimentação a nível de roda dos alimentos limitada, porque não comia leguminosas nenhumas, nunca comi. Quando comia, tipo no infantário, era à lei do comprimido, ou seja, eu comia, por exemplo, arroz com ervilhas, comia o arroz todo, deixava as ervilhas no canto e depois copo de água, ervilha, ervilha, e era assim que eu comia ervilhas, ou seja, eu não comia, eu engolia-as. Até a um certo ponto, depois eu comecei a deixá-las no cantinho do prato e vinha alguém a comer por mim. Grão de bico isso não conseguia mesmo, porque lá está, eu também a nível de texturas na boca, por isso é que eu digo que eu tenho assim uns leves tracinhos de autismo, né? Texturas na boca fazem-me alguma confusão e é muitos alimentos eu tenho repulsa por causa disso. Por exemplo, eu agora faço sopa, não é? Incentivo-me a comer sopa, mas tem que ser extremamente bem ralada. O alho francês, por exemplo, deixa aqueles fiinhos. Eu não consigo. Eu ralo, fica aqueles fiinhos do alho francês na sopa e eu vomito. O meu noivo goza comigo porque eu ponho uma colher de sopa à boca. Só tenho um fiinho. Eu começo. Portanto, há muitos alimentos que a minha relação é um bocado assim. Por exemplo, o grão de bico eu não consigo. Aquela textura, aquela camada do grão de bico, a textura farinhenta do grão de bico. Daí a batata também, não sou grande fã. Não gosto de puré, por exemplo. No entanto, só como batata cozida esmagada. Com maionese. Mas não gosto de puré. Lá está. A minha cabeça é objeto em estudo. Mas então este facto, não é, desta minha relação com a comida, faz com que eu sempre tive algum com a comida e com as pessoas, não é? O facto das pessoas me chamarem gorda, não é? Também não ajudou. Mas fez com que eu não tivesse uma boa relação com o meu corpo. E esta falta também de exercício físico nos meus primeiros tempos de vida também não ajudava. O que é que eu fazia muito? O que é que eu faço e o que é que eu gosto? Dançar. Era onde eu queimava mais calorias.
Mas o facto de fazer sozinha também muitas vezes não tinha piada. E então pronto, o que é que aconteceu? Eu cheguei aos 12 anos, dei o pulo, porque eu também era terreca, não que seja muito alta, mas eu pai até aos 12 anos tinha 1,40 m e depois pronto, aumentei tipo 10 cm em 2 anos. Um, e, um, e então, lá está, ao dar o pulo, né? Ao ficar mulher, comecei a desenvolver-me. E como eu era esquisita a comer, e também aos 12 anos acabei por começar a praticar mais exercício. Também foi para a natação, para as competições e essas coisas também ajudou. Mas dei o pulo. E então fiquei mais magra, né? Ganhei mamas, ganhei rabo. E depois veio a parte do agora já não és gorda, mas exibes-te. E sofri bullying porque usava saias. E para isso era-me exibir-me. E depois na escola gostavam de passar por mim e apalpar-me. Porque lá está, eu dei um pulo muito rápido e se calhar a minha roupa não acompanhou isso. Mas não é por. Está 15 anos atrás, não é? E eu estava-me a exibir por usar no 7º ano uma saia a meio da coxa. Hoje em dia elas andam de sutiã como se fosse um top e não há problema. Mas pronto, isso são outros 500, não é? Mentalidades. Continuam a ser hoje em dia, não é? A roupa que as crianças usam hoje em dia também. Porque o que é que eu sinto? É que há aquele intermédio entre tu deixas de ser criança, não é? A roupa, tipo os macaquinhos, as florzinhas, os bonequinhos, deixa de fazer sentido, mas ainda não podes usar roupa de adulto, não é? E há uma linha ténue e tipo, acho que com 12 anos faz-me alguma confusão ver os miúdos na escola com 12, 13, 14 anos a andar de crop tops, não é? Com o intermédio da barriga à mostra, mas pronto, whatever, não é nada comigo. Faz-me confusão porque também é um bocado a formatação do meu cérebro, porque nós é que sexualizamos a roupa. Mas pronto, whatever, são outros 500. Então pronto, eu dei esse pulo, não é? Comecei a ter namorados que falavam do meu corpo e não sei o quê. E depois começou a fase da comparação. Do eu olhar para mim, ok, eu desenvolvi-me, mas o que é que eu tenho de mau comparando com as outras pessoas? E então os namorados ajudavam também nessa parte, não é? Que diziam, tu tens rabo e não sei o quê, não tens mamas. E então na minha fase inicial de comparação era o facto de eu não ter mamas. Era isso e o facto de as minhas amigas, não é? Iam todas fazer depilação a cera e eu comecei a fazer depilação sozinha roubando a gilete do meu pai, não da minha mãe. E então, porque eu fiz depilação aqui e ali, não sei o quê. Ou seja, na fase inicial em que o meu corpo cresceu, eu deixei de ser gorda, mas eu tinha complexos com os meus pelos e com o facto de eu não ter mamas. Porque qual é o problema? E hoje em dia o problema mantém-se. Qual é o problema das minhas mamas? Na altura. E de dizerem que eu não tinha mamas. Era que como eu andava na natação há muitos anos, nas competições e não sei o quê, eu tinha os ombros muito largos. Então eu tinha um tronco largo, mas depois era um bocado tabuazinha, não é? Então eu sempre me fui comparando com as outras pessoas e olhando para mim, vendo, ok, eu até posso ter isto, isto e isto de bom, mas tenho isto, isto e isto de mau. E enfatizava sempre a parte má em função e não a parte boa. E então com o tempo, esta minha relação com a comida e a minha relação com as partes más que eu via no meu corpo em função das outras, foi andando sempre em sintonia. Por exemplo, eu cheguei ao secundário, como eu estava a dizer há bocado, e a minha relação com a comida era, ok, eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, portanto eu não vou comer. Eu posso-vos dizer que durante a semana, como à noite eu comia em casa e era sempre muita coisa e batatas fritas, não sei o quê, e também por uma questão de poupar dinheiro, porque os meus pais davam-me dinheiro e eu, se quisesse comprar coisas, para mim não tinha, então o dinheiro que eles me davam para eu almoçar eu não gastava.
eu posso-vos dizer que lá está, durante a semana, no secundário, eu almoçava pães com manteiga. Uma baguete de pão com manteiga custava-me 95 cêntimos. Os meus pais davam-me tipo 10 euros por semana. Porque lá está, eu estava longe de casa para almoçar e não sei o quê. Se fosse 2, 3 euros por semana, não dava. Portanto, eles davam-me 10 euros, depois até aumentaram para 15, porque lá está, não dava. Se eu gastar 2 euros em 5 dias, lá iam os 10 euros. Queria comprar material ou coisas assim do género, não dava. E eu pegava e não gastava. Gastava 95 cêntimos. Quando não levava de casa, por exemplo, só um iogurte e almoçava um iogurte. E isso fez com que eu emagrecesse, claro. E depois também se juntou à festa o facto de ter a apendicite no 10º ano. Então eu estava extremamente magra. Estava, mas não tinha saúde. E mesmo assim eu continuava a olhar e a dizer, ok, eu posso estar magra, mas falta-me que continuo sem mamas, continuo flácida e depois não gosto disto, e depois continuava a problemática dos pelos. A problemática dos pelos sempre existiu e sinceramente ainda existe, porque eu ainda estou muito complexada com isso, apesar de andar a fazer sessões a laser que não têm resultado devido à minha saúde de merda. Mas eu arranjava sempre problemas e defeitos para colocar para continuar a ter uma relação de repulsa para com o meu corpo. Tipo, eu juro que eu acho que nunca me senti confortável num fato de banho, num biquíni. Nunca. Porque havia sempre algum ponto que me fazia... E lá está. Ou eu andava de calções, ou eu andava vestida. Porque eu tinha muito... Esta questão da ansiedade social também passa por aí. Muito por aí. Eu tinha muita vergonha que alguém olhasse e me apontasse o dedo. Porque se calhar também cresci, não é? A ver, ai, és gorda, ai, não é isto, ai, não tens mamas, ai, blá blá blá. E pronto, como sabem, eu também comecei a namorar com o meu atual noivo na altura do secundário. E mesmo que ele me dissesse, ai, porque eu gosto, ai, porque és perfeita, ai, blá blá, eu nunca acreditava. Porque haveria sempre alguém que eu olhava e dizia assim, mas aquela tem mais mamas, mas aquela tem menos barriga, aquela tem uma barriga mais definida, aquela é mais morena. Também era um dos grandes complexos, era o facto de eu ser branca como a calda. E fui crescendo assim. Depois, e eu hoje em dia, ainda no outro dia andava a ver fotografias minhas com 15, 16, 17, 18 anos e eu dizia assim, eu achava-me gorda nesta altura. Era mesmo 2 pares de estalos. Gorda estou eu agora. Mas está, nunca estou bem como estou. E depois olho para trás e penso assim, não, ali é que eu estava bem. Isto vai parar porque estou quase a bater a meia hora. No vídeo oficial, não. Mas pronto. E hoje em dia, o que é que acontece? Eu, não é? Fui crescendo, pronto, fui tentando estabilizar. Na faculdade também tinha um bocadinho essa postura de comer só um iogurte, comer só maçãs, mas pronto, eu comecei mais a contar as calorias, portanto acabou por ser um bocadinho, acabei por ter uma gestão mais equilibrada porque eu sabia que ia jantar muito e que ia ter uma refeição mais completa, e então pronto, equilibrava. E pronto, eu cheguei se calhar ao final da licenciatura, não é? Com tudo mais ou menos estabilizado. Claro que não gostava do meu corpo, continuava sem gostar do meu corpo, devido a ser branca, devido a não ter mamas, devido à questão dos pelos. Claro que continuava a comparar muito, porque aquilo é assim, porque aquilo é assado. Depois também na faculdade acabei por deixar de fazer exercício físico, porque enquanto tínhamos educação física na escola era uma coisa. Mas depois não, meti-me no ginásio e descobri uma paixão, não é? Por assim dizer, descobri o gosto pelo ginásio, descobri que gostava de praticar exercício, fui descobrindo que tipos de exercícios é que eu gostava. Bem, pus a gravar de novo, que isto foi abaixo, como eu tinha previsto. E então eu descobri o ginásio, comecei a frequentar, ou seja, conseguia durante a faculdade equilibrar um pouco. Porquê?
porque pronto, a questão da alimentação ainda era um problema, e em fases de maior ansiedade, não necessariamente a social, mas de maior ansiedade por causa dos trabalhos e assim, usava muita comida. Fosse o deixar de comer porque tinha que trabalhar, fosse o, ok, agora já terminei e vou-me empanturrar porque estou cheia de fome. Isso acontecia muitas vezes. Mas o ginásio ajudava-me a equilibrar um bocado a situação e pronto, fui conseguindo manter ali a faixa entre os 55 e os 60 controlada. Depois veio a pandemia, que nos lixou a todos. Com a pandemia, a minha ansiedade disparou, que nem maluca, e com a pandemia, claro, deixei de fazer ginásio, deixei de fazer tudo e mais alguma coisa, comecei a comer muito mais, a estar muito mais em casa, a ansiedade a dizer eu tenho que comer para lidar com isto, e disparou. E eu olhava-me ao espelho e estava-me a cagar, porque eu estou fechada em casa, não interessa, ninguém vai olhar, ninguém vai comentar, até que começámos a sair, né? Até que começámos a sair e eu comecei a ver, ok, a roupa não me serve, porque estávamos em casa, eu deixei de usar a roupa normal de andar na rua e eu comecei a vestir a minha roupa, não é? E a roupa não me serve. E comecei a sair à rua, ainda por cima, quando começámos a sair à rua já era a altura de verão e não sei o quê, mais peles à mostra, mais partes à mostra, e eu digo, as minhas pernas são mais gordas, a minha barriga está mais gorda, e comparava-me, mais uma vez lá, sempre a parte da comparação, e comparava-me com as minhas amigas. Ai, porque ela também esteve fechada e não tem uma barriga tão gorda como a minha, e eu tenho os pneus, e eu tenho isto, e eu tenho aquilo. E então, voltei outra vez comecei a fazer exercício físico em casa, não é? O que é bom. Mas depois comecei a fazer exercício físico tipo maluca. Tipo, eu todos os dias tinha que fazer e não sei o quê. E comecei a fazer muito. Mas depois há um grande problema comigo, que é o facto de eu não consigo, eu desmotivo rapidamente. Ou eu vou fazendo coisas diferentes, ou o facto de eu fazer os mesmos exercícios todos os dias, blá blá blá, eu desmotivei-me rapidamente. E depois juntei a isso as dietas malucas dos chás milagrosos e das vitaminas e das cápsulas e não sei o quê, e efetivamente eu emagreci. A juntar a isso, fiquei com Covid, não é? Com Covid, como foi também numa altura difícil, porque eu fiquei com Covid em pleno verão, veio o aniversário de 18 anos da minha irmã, sentia-me culpada por ela não poder ter o aniversário do meu noivo, de quem eu estive separada, estávamos os dois, mas separados, cada um no seu sítio, ou seja, durante esse período eu não tinha vontade de comer, o meu cabelo caiu, ou seja, a minha ansiedade também voltou a disparar. A verdade é que sempre que a minha ansiedade dispara, eu ou como muito ou deixo de comer. E dependendo do tipo de situação, normalmente é deixo de comer. E emagreço, só que não é um emagrecimento saudável. E o meu problema passa muito por aí, que é, eu neste momento ando com a paranoia. Porquê? Porque eu estive um mês parada, não é? Sem fazer nada. Eu tinha voltado ao ginásio, com estas cenas da mudança de casa e não sei o que, é claro que estava tudo muito parado, era outra vez muita ansiedade, mas assim que estabilizou eu voltei ao ginásio, ia rotinas de exercício, tipo, comecei a ganhar outra vez gosto por tudo, comecei para voltar a perder peso, porque lá está, ansiedade, perdi peso, Covid, não sei o quê, perdi peso. Mas depois continuava a olhar. Ainda não está. Porquê? Porque eu perco peso, mas depois fico flácida.
porque deixo de fazer o exercício físico, não é? E lá está, 2021 estava a nível de valor de peso, ótimo. Era aquilo que eu queria, não sei o quê. Mas continuava a olhar para o meu corpo e não gostar. E então, na minha cabeça era assim, foda-se, estou com o peso que eu quero, porque é que eu não emagreço? Então agora estou-me a cagar, vou comer à balda. E depois volta a subir. E depois volta a subir, chego lá em cima e ai, não pode ser, deixo de comer. Volta a começar a descer e ando sempre aqui, cima e abaixo, cima e abaixo. E pronto, o que é que aconteceu? Eu com isto das mudanças, não é? Estava normal, estava estabilizado. Estava um bocadinho acima do que eu era esperado, mas voltei ao ginásio. Tinha parado com o exercício físico e não sei o quê. Voltei ao ginásio para me ajudar, não é? Porque a flacidez também se combate é com o exercício, não é necessariamente com a comida. Voltei ao ginásio e o meu pé. O meu pé me obriga a parar. E eu estive um mês parada, em que literalmente eu saía da cama e ia para o sofá, ia do sofá, ia só à casa de banho e tive muito tempo parada. Deixei o exercício, comia sentada, fazia tudo sentada, estava frustrada por estar parada, comia, a ansiedade, não é? O desespero, a raiva, comia, porcarias, e fez com que quê? Com que aumentasse mais de 5 kg no mês. E neste momento, o que é que acontece? Eu estou com esses 5 kg a mais. E não estou bem. Não estou satisfeita porque visto a roupa não me serve, porque olho-me ao espelho e não gosto, porque é flácido, porque é isto, porque é aquilo. Eu ainda não posso voltar ao ginásio, não é? Ainda não tenho autorização do médico. Já conduzo, já ando normalmente, mas ainda não posso voltar ao ginásio por causa da questão do impacto. Eu tenho começado a voltar a fazer os exercícios em casa. Mas, lá está, a minha relação com o meu corpo passa muito pelo valor que se vê na balança. E muitas das vezes o valor que se vê na balança nada tem a ver com o nosso corpo. Todos os dias o meu noivo incentiva e diz que eu sou a mulher mais gostosa do planeta. E esta parte do desabafo de costinha vai começar a descambar. Por isso, get ready. Mas eu não vejo nada disso. E continuo. E qual é o meu problema? Agora com o aparelho, eu disse, não, eu agora vou controlar o que eu como. Mas qual é o problema? É que é o contrário. Porque eu não tomo pequeno almoço, eu comecei a fazer jejum intermitente já há muito tempo, mas normalmente não tomo pequeno almoço e acabo por chegar à hora do almoço, tento beber muita água, mas com o ambiente de corrida, de andar de um lado para o outro nas escolas, fica um bocado mais complicado. E depois também eu não gosto de ir às casas de banho nas escolas, porque não tem porquê, problemas de cabeça, não é? E todos estes fatores fazem com que lá está. E depois chega a hora do almoço e empanturro. E depois eu nunca estou satisfeita. Eu sinto que há algum problema, a falta de ferro, está algum problema em mim que eu ainda não consegui descobrir. Porque eu estou sempre cheia de fome, sempre cheia de sono. E empanturro-me de comida, faço exercício, tenho tentado, pelo menos 2 vezes por semana, tenho tentado fazer 1 hora de exercício, mas lá está, desmotivo-me. Basta receber uma mensagem, basta alguém me tocar a campainha, basta qualquer coisa acontecer, que eu, se for preciso, depois do treino, já não estou a fazer com a mesma intensidade como comecei. E tem sido um grande dilema, porque lá está, eu nunca estou satisfeita como eu estou. Por exemplo, atualmente, eu se pensasse apenas nas minhas mamas, que foi o meu problema para aí até há 4 ou 5 anos atrás, eu não tenho. Qual é o problema? É que as minhas mamas, eu estou satisfeita com o tamanho delas. Tem dias.
mas são desproporcionais para o resto do meu corpo, porque eu tenho um tronco muito largo por causa da natação e depois são pequenas para o resto do meu corpo. Neste momento o meu principal problema está nas minhas pernas, nas minhas coxas, porque lá está, as calças não me servem, eu visto a roupa não me serve, eu uso vestidos e as coxas roçam uma na outra e incomoda-me. Ou seja, o meu principal problema neste momento é este carro que está aqui a passar e, e está essencialmente com a minha insaciedade, existe, com o meu cansaço e com lá está, nunca está bem. E eu comparo-me sempre, se calhar alguém diz, estás muito bem, e eu, se essa pessoa me disser que eu estou muito bem, eu pego e vou-me empanturrar. Se essa pessoa disser, normalmente ninguém me diz que eu estou mal, não é? Atualmente já não se pode dizer. Mas eu depois olho-me ao espelho e digo assim, porque eu não devia ter comido. Claro que eu ainda não cheguei ao ponto da bulimia, outrora já houve esse problema, mas eu não me ponho a vomitar. Eu como e depois sinto a culpa, não é? E depois fico a chorar sobre o leite derramado, não é? Porque eu não devia ter comido o que comi, porque eu isto, porque eu aquilo, mas não faço nada para contrariar. E eu neste momento não me sinto bem com o corpo que tenho. E tudo isto vem por fases. E vem pelo número que apresenta a balança. E se for preciso, se daqui a 2 ou 3 meses o número que aparecer na balança for aquele que eu quero, eu volto-me outra vez a desleixar. E pronto, este desabafo de Corsinha está muito grande. E está muito all over the place, como sempre. Acho que ainda vai ser maior que o anterior. Mas no final de contas eu só queria mesmo falar sobre... Eu ontem fiz um treino em que era o Woman Empowerment. Eu acho que só queria fazer este desabafo de Corsinha porque tipo... Ninguém está satisfeito com o corpo que tem. Todos os dias, eu sinto que todos os dias nós olhamos-nos ao espelho e apontamos algum defeito. E está tudo bem. E depois, se for preciso, saímos à rua e olhamos, aquela pessoa é que é confiante, aquela pessoa é que está bem. E se for preciso, essa pessoa lá está, acordou de manhã, olha o seu espelho e disse assim, eu não gosto disto, não gosto daquilo, quero mudar aquilo, aquilo outro. E eu acho que este vídeo é mais para mim própria, para eu voltar a ouvir e pensar. Lá está, tal como eu vejo as fotografias de há 15 anos atrás, que eu achava que era gorda, que eu era isto, que eu era aquilo. Tipo, está tudo bem. É assim. E eu acho que neste momento eu só tenho que aprender 2 coisas. Deixar de me comparar com as outras pessoas, a nível geral, não necessariamente só físico, mas deixar-me comparar. Deixar de achar que as outras pessoas são melhores do que eu. Deixar de olhar para os meus defeitos apenas e só. Eu também tenho qualidades. E começar a olhar para a comida como uma gasolina e não como um tapa-buracos. Eu tenho que aprender a comer. Eu tenho que aprender a saber comer. Eu tenho que aprender a comer tudo. Eu tenho que aprender o tempo para comer. Mas é um processo. E vou tentar. All over the place. Mas pronto. Hasta la vista, baby. Vemo-nos na próxima. E we're all in this together também. Mas nós somos todas boas. E todos bons. E vamos deixar de estar sempre a comparar-nos. Olha, como diz o meu pai, que tem uma pancinha, para não dizer uma pançona, o nosso corpo é como o nosso livro de memórias. E tudo aquilo que ele tem são marcas da nossa história. Com esta me despeço. Hasta la vista, baby. Again.